Bom, pessoal, mais uma função lógica agora. Nós temos aqui uma planilha parecida com a planilha de validação de garantia, né? Que não tinha quilometragem, mas nessa eu coloquei para nós aprendermos aí a função OU e a função E. O OU é um operador lógico, tá? Que é utilizado normalmente em eletrônica e desenvolvimento, programação, tá? Então, como que funciona esse OU, tá? Então, o OU, quando você tem duas comparações, por exemplo, vou até escrever aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Se chover ou ventar, irei de carro, tá? Só para entendermos aí melhor. Então, vou até destacar aqui, se chover... Opa. Se chover... Vou colocar aqui uma cor diferente, vou colocar em negrito, vai. Se chover ou ventar, irei de carro. Então tá, só para vocês entenderem. Bom, se por acaso estiver chovendo, né? Só está chovendo, não está ventando. Eu irei de carro? Irei. Por quê? O chover é verdadeiro. Olha a tabelinha que eu fiz aqui, ó. Chover é verdadeiro, tá? E ventar não é verdadeiro, é falso. Então está combinando com essa aqui, ó, verdadeiro e falso. Então no OU ele é menos restritivo. Se acontecer um dos dois, ou seja, uma das duas afirmações, um dos dois testes lógicos, então a resposta é verdadeira, tá bom? Já o E, eu vou copiar aqui, eu vou colocar ao invés de OU, eu vou colocar E, tá certo? Se chover e ventar, irei de carro, né? Vamos pegar a mesma coisa, está chovendo, mas não está ventando. Então, nessa combinação, se chover e ventar, tá? O E, ele tem que necessariamente acontecer, faz com que deve acontecer o chover e o ventar para que a resposta seja verdadeira. Então, nesse caso, eu vou de carro, está chovendo, mas não está ventando, ou seja, aqui é verdadeiro e aqui é falso, não está ventando. Então, vamos ver, ó, verdadeiro com falso no E é falso, ou seja, falso significa que a resposta não vai ser positiva, ou seja, não vai acontecer isso. Não irei de carro, tá bom? Então, esses são todas as combinações. Na função ou seja, no operador lógico OU, então se chover e também ventar, irei de carro. Se só chover e não ventar, irei de carro mesmo assim. Se não chover, mas ventar, irei de carro. Só acontece a resposta negativa aqui, falsa, quando não chover e não ventar, no OU. Já no E, né, acontece a verdadeira, ou seja, irei de carro somente se chover e ventar. Esse V aqui significa que é afirmação, né? Afirmativo, o chover, e afirmativo também o ventar. Então, será afirmativo que irei de carro. Mas se chover, mas não ventar, eu não vou de carro. Se não chover e ventar, também não irei de carro. E se não chover nem ventar, eu também não irei de carro, tá? Só para você entender a diferença do OU e do E. Eu vou utilizar aqui a função OU, tá? Só explicando um pouco a planilha. Eu tenho uma planilha de proprietário de carros, né? Com marca, modelo, que eu não vou utilizar, mas para ficar uma planilha um pouco mais completa. Meses. Olha só que interessante, ó. Meses, o que tem aqui não é 9 meses. Aqui está aparecendo isso, mas se eu clicar duas vezes, aparece o conteúdo real da célula. Tá bom? Ó, clico duas vezes, olha lá, aparece. Ó. Tá bom? Então, é só né, tenta lembrar como que é possível fazer isso. Tá certo? Só mostrar o conteúdo sem estar na célula. Tá bom? Mas enfim, aqui tem o valor 9, de fato 9. Tá bom? 9, 15, enfim. E aqui quilômetros, ó, 5.000. Se eu clicar duas vezes, aparece 5.000. Assim, quando eu clicar, né, e visualizar na barra de fórmula, só tem o valor 5.000, e 9.000, enfim, cada um deles. Não está escrito nenhum texto, somente valores
aqui nessas células, tá bom? Mas eu fiz uma formatação aí, eu quero que vocês tentem fazer também. Bom, a situação é o seguinte, a garantia só será válida, ou seja, o carro só estará coberto pela garantia se o carro tiver até 1 ano, né, de uso, ou seja, 12 meses, ou até 10 mil quilômetros. Ou seja, se acontecer uma coisa ou outra, ou seja, o carro tem 1 ano e 3 meses, mas tem menos de 10 mil quilômetros, então ele está na garantia. Ah, mas o carro tem menos de 1 ano, mas tem 20 mil quilômetros rodados. Então, se ele estiver dentro da garantia, se ele tiver menos de 1 ano, ele está dentro da garantia também. Tá bom? Vamos lá. Vamos colocar aqui ou, certo? Função ou. Então, aqui existem os testes lógicos. Ou eu tenho que comparar alguma coisa, tá? Então, eu vou comparar primeiro os meses de uso. Então, nessa célula aqui, tá certo? Tem um valor menor ou igual a 12. Se tiver um valor menor ou igual a 12, então ele vai estar dentro da garantia. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui ponto e vírgula e vou fazer o segundo teste, tá? Eu vou fazer o segundo teste, seria se o carro tem 10 mil ou menos quilômetros rodados, até 10 mil quilômetros. Então, onde está essa célula? Aqui. Então, nesta célula E4 tem um valor menor ou igual a 10 mil, tá ok? Perceba que eu utilizei 2 testes lógicos, ó, esse e esse. Tá bom? Aqui eu estou perguntando, na célula D4 tem um valor menor ou igual a 12? Ele vai responder o quê? Vamos fazer aqui de cabeça. Então, na célula D4 é essa. Tem um valor menor ou igual a 12? Tem. O valor é 9. Então, aqui a resposta é verdadeira. E aqui a resposta é, vamos ver, E4 tem um valor menor ou igual a 10 mil? Também tem. Ou seja, verdadeiro. A resposta aqui será verdadeira. E a resposta nesse outro teste será também verdadeira. Então, a resposta no ou será verdadeira também. Vou pressionar Enter, verdadeiro. Tá bom? Eu vou pegar e arrastar com a alça de preenchimento para preencher nas demais. Vamos ver essa daqui, ó. Olha que interessante. Olha lá, D5, ou seja, na célula D5, tem um valor menor ou igual a 12? Não tem. Tem um valor que seria 15 meses. Então, esse valor não é menor ou igual a 12. Então, aqui a resposta é falsa. E aqui seria o quê? E5 tem um valor menor ou igual a 10 mil? Tem. Então, ele está na garantia pelo fato de ter menos de 10 mil quilômetros. Estourou a quantidade de meses, passou 15 meses, passou de 1 ano. Tá? Porém, a quantidade de quilômetros está dentro da garantia, faz com que o carro esteja dentro da garantia. Tá bom? Vamos ver outro caso aqui. Aqui é o falso. Então, o teste de anos de uso, ou seja, meses de uso, enfim, não bateu, ou seja, tem 22, precisa ser 12, no máximo 12, passou, tem 22. E a quantidade de quilômetros tem que ser até 10 mil, passou, 12.600, então esse não está na garantia, tá bom? Olha que interessante. E aqui verdadeiro também, ó. Aqui a quantidade de quilômetros não alcançou os 10 mil, está quase acabando a garantia pelos quilômetros, mas os meses já acabou, porém, uma ou a outra faz com que esteja na garantia. Então é isso. Bom, eu vou fazer aqui com a função E agora, na outra planilha. Tá vendo que aqui, ó, garantia válida por tempo de uso e quilometragem, ou seja, se os dois não estiverem dentro, né, ou seja, até 1 ano de garantia e com até 10 mil quilômetros rodados, se não acontecer, se não for satisfeitas as duas condições, então nós não teremos o carro dentro da garantia. Tudo bem? Então vamos lá. Vou colocar aqui E, função E, vou verificar. A quantidade de meses é menor ou igual a 12? Outro teste, mais um parâmetro. A quilometragem é menor ou igual a 10 mil? Vamos lá. Bom, deu verdadeiro. Por quê? Aqui o D14, desculpa, tem uma quantidade de meses de uso menor do que 12, ou seja, está dentro. E os quilômetros? 5 mil, também está dentro.
aqui até 10, então satisfez os dois. Então, tá vendo? Verdadeiro, verdadeiro, ou seja, tanto aqui, o primeiro teste, quanto o segundo teste, ambos deu verdadeiro. Então, por isso que nós temos verdadeiro no final. Agora, eu vou arrastar aqui para as demais células, e olha que interessante, todas as demais deu falsa. Então, aqui, ó, 15 meses, passou, é 12 no máximo. A quantidade de quilômetros, poxa, a quantidade de quilômetros deu, né? Porém, tem que atender as duas, né? As duas questões aqui, meses e quilometragem. Não atendendo uma, já dá falso, tá certo? Então, é mais restritivo a função E, tá ok? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui deu falso, né? Se a gente pegar a função aqui, ó, esse teste aqui é menor do que igual a 12? Não, não é 15. Mas esse outro teste tem que ser menor ou igual a 10 mil. Aqui é verdadeiro, então aqui deu falso e aqui deu verdadeiro, tá bom? Então, o que aconteceu? Falso e verdadeiro, olha aqui a tabelinha do E. Falso, né? Falso com verdadeiro dá falso. Foi o que aconteceu aqui, tá bom? Bom, só que eu tenho que colocar, né, uma informação, né? Situação verdadeira, o que é isso? Né? Fica estranho. Então eu vou editar aqui, eu vou colocar assim, ó, se, tá bom? Presta atenção. Se, você pode voltar esse vídeo, né, quantas vezes você quiser, então presta atenção. Eu vou colocar como parâmetro tudo isso daqui, tá? Então, se tudo isso for verdadeiro, ou seja, se for verdadeiro, teste lógico, o que eu vou colocar? Dentro da garantia, certo? Ponto e vírgula, tá vendo que acende aqui, né? Fica negrito o valor se falso? Então, se isso aqui não for verdadeiro, ou seja, esse ou, né? Testando as duas condições, se não for verdadeiro, ou seja, se for falso, eu vou colocar aqui fora da garantia. Fecho aspas. Lembrando ainda que aspas é o valor literal, ou seja, o que vai tudo aquilo que eu quero que mostre como resposta, né, na célula, então tem que colocar entre aspas, para que ele não entenda que isso seja um comando, e sim algo que vai ser retornado, tá bom? Então vem aqui e fecho o parênteses. Então vamos lá, Enter. Olha lá, dentro da garantia, ó, verdadeiro, tem que aparecer dentro da garantia também, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui, olha lá, dentro da garantia, aqui é os dois falsos, ó, arrastando uns aos poucos aqui, ó, para vocês entenderem. Aqui tem que aparecer dentro da garantia também, tá ok? Vou fazer de novo aqui, só que agora no E. Vou fazer a alteração da fórmula colocando aqui se tudo isso daqui, tá bom? Só selecionei para ficar mais fácil de visualizar. Se tudo isso daqui for verdadeiro, então eu coloco lá dentro da garantia. Ponto e vírgula. Se não estiver, né, dentro da garantia, eu tenho que sinalizar. Então, fora da garantia. Fecho parênteses. Pronto. Aqui eu tenho, né, os demais. Como todos os demais aqui embaixo estavam fora, né, ou seja, falso, fora da garantia, então agora aparece corretamente. Dentro da garantia, fora da garantia. Mais para frente nós vamos aprender a trabalhar com formatação condicional, tá bom? Então isso aqui a gente vai conseguir deixar tipo vermelho ou uma outra cor só para dizer, sinalizar melhor se está ou não está dentro da garantia. Tudo bem? Então é isso. Essas são as funções OU e função E, funções lógicas.